cidade maravilhosa de Sorocaba. Eu não sou dessa região, mas estou de mudança para cá. E é sempre importante e prazeroso compartilhar todas as informações que pudemos adquirir ao longo de uma vida. Então, gratidão pela oportunidade de poder compartilhar essas experiências. Eu represento aqui a comunidade terapêutica Filhos da Luz, que cuida de dependentes químicos profundos, principalmente dentro da visão da doutrina espírita, que nos ensina que cada um de nós está aqui na Terra para aprender, para reparar e para progredir. O tema de hoje seria o impacto do abuso de álcool ou uso de drogas na família, porque a família é a grande vítima, é quem mais sofre nessas situações. Porque o usuário de álcool ou de droga, ele está sempre anestesiado. Então, para ele, não há a dor sem o sofrimento, mas os pais sofrem muito, a família sofre muito. Então, eu diria que todos nós temos muitos problemas. Acho que todo mundo aqui tem problemas, né? Mas esses problemas que nós enfrentamos, na verdade, são desafios. Desafios que a bondade divina coloca no nosso caminho para nos oferecerem grandes oportunidades. E quando a gente tem oportunidades, a oportunidade ela nos traz o aprendizado. O aprendizado que transforma o mundo, ilumina as pessoas e torna a nossa vida muito mais atrativa, muito mais interessante. Precisamos compreender, à luz da doutrina dos Espíritos, que todos os problemas, desafios que surgem no caminho são bênçãos do céu. Até a dor que bate à nossa porta e nos leva à beira do desespero, ela está ali para nos ajudar no nosso processo de transformação e melhoria interior. E o que me leva a estar falando desse assunto é um pouco da minha história pessoal. Eu me chamo Ronaldo Campos, eu sou dentista de formação, eu tive um sucesso profissional meteórico, daqueles que poucas pessoas conseguem ter na vida, e quando eu cheguei no topo da carreira empresarial, da carreira profissional, a minha vida desabou de um dia para outro, quando eu descobri que dos meus 4 filhos, 2 tinham usado droga e um tinha desenvolvido uma doença chamada dependência química por cocaína e estava entrando para o mundo da criminalidade. A gente simplesmente não acredita que isso possa estar acontecendo com a gente, porque até aquele momento a questão de droga, criminalidade me parecia muito distante. Eu morava num lindo condomínio de classe média alta em Alphaville, em São Paulo, achando que eu estava protegido de toda a criminalidade e de toda a maldade, porque os portões me protegiam. No entanto, todos os dias meu filho saía do condomínio para usar droga, assaltar e fazer coisas erradas lá fora. E quando eu passei por essa aprovação, eu me lembro que eu chorei durante 3 horas, fazendo aquela velha pergunta, né? Aonde foi que eu errei? Porque tudo tinha dado certo, tudo era sucesso. Mas de repente, aquele sucesso era apenas uma fantasia que eu imaginava. Porque na verdade o verdadeiro sucesso não está na aquisição dos bens materiais, no carro novo, na casa da praia. O sucesso tem que ser medido pelo lado espiritual, do aprendizado, daquilo que nos transforma em seres melhores. E para poder ajudar o meu filho, eu tive que entender o mundo em que ele se meteu. Peguei todo aquele conhecimento doutrinário de anos e anos de estudo na casa espírita, de todos os livros da coleção André Luiz, da codificação de Allan Kardec, e falar, e agora? Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em alguma atitude prática? E foi assim que eu percebi que a primeira coisa que eu tinha que entender e aceitar é o fato de que a droga para o meu filho era uma coisa extremamente prazerosa. Que eu nunca mais devia dizer que droga é coisa ruim, porque eu estaria mentindo. Porque para ele a droga era uma coisa que estava dando um grande prazer. Porém, ele não tinha consciência do sofrimento que viria logo a seguir. Porque toda satisfação artificial aqui na Terra, ela é contrária às leis de evolução. Porque a evolução pede ao espírito trabalho, educação, esforço, prática no bem e na caridade. A droga é um atalho
para eu conseguir um alívio para as minhas dores sem resolver os meus problemas. Então, se a droga por um lado traz o prazer, a sua ausência traz muito sofrimento e muito desconforto. Eu venho do mundo científico, né? Então, a droga no mundo, a Organização Mundial, a ONU, ela estabelece um critério que em 2021, 275 milhões de pessoas usaram droga e mais de 36 milhões tiveram algum problema com o uso de drogas. Isso quer dizer que na população mundial de hoje, 3,5% das pessoas desse planeta usam drogas. Não estou nem falando de álcool, hein? E isso quer dizer que 0,5% da população mundial já tem a doença chamada dependência química, né? E aqui, pensando em termos de Brasil, através de um levantamento de 2015, nós vemos que no Brasil, 3,2% da população declara em entrevista usar algum tipo de droga ilícita. Como as pessoas mentem e nem sempre falam a verdade, eu creio que o índice é bem maior do que 3,2. Nós temos hoje, em média, 3 homens para uma mulher. A maior parte dos usuários são jovens e apenas 0,3% usaram crack. Mas o que me preocupa é que 11% da população brasileira já fecha diagnóstico para alcoolismo. Então, se nós juntarmos os 11% do alcoolismo com mais 3, 4 dos usuários de drogas, nós podemos dizer com certeza que 15% da população brasileira está afetada por esse problema. E no Brasil, 10% da população, 10%, declara ter usado droga em algum momento da vida, e que a maior parte dos nossos jovens iniciam o uso de droga, a média é 16 anos, na prática nossos filhos estão usando droga aos 12, 13 e 14, né? Então a coisa me parece extremamente preocupante, porque nós somos afetados pela droga de várias maneiras. Atrás da droga desagrega a família, tem depredação dos bens públicos, e a droga coloca o nosso filho com um pé na criminalidade, com um pé na violência. Bom, eu fui voluntário durante mais de 8 anos na cadeia feminina de Itapevi, e para mim ficou bem claro, 70% das pessoas que estão atrás das grades têm algum envolvimento com algum tipo de substância ilícita ou lícita. É o alcoólatra que bate na mulher, que estupra a filha, é a pessoa que assalta para usar droga. Então a droga está por trás da desagregação da família brasileira, da violência e da corrupção. E se nós temos esses problemas, é porque nós precisamos enfrentá-los. Eu gosto sempre de dizer que o caminho das drogas é a estrada da dor, do sofrimento, das perdas e da solidão. Nunca será a estrada da felicidade, nem do prazer e nem do alívio. Eu sou voluntário em tempo integral nessa causa, e eu cuido de 73 pessoas em internação, homens, mulheres, transexuais, e eu vejo tudo isso na prática, porque é a dor. O ponto final de toda essa caminhada vai ser o sofrimento. Porque a droga é algo que traz muito prazer apenas no início, mas com o tempo esse prazer desaparece, a pessoa acaba sendo escravizada pelo vício e destrói não só a sua vida, mas destrói também a vida da família, o casamento dos pais, a empresa familiar. Não existe empresa familiar que sobreviva a um filho usuário de droga. É muita tristeza, é muita perda, é muito prejuízo. Eu tive muitos prejuízos financeiros e econômicos, emocionais, por ter tido um filho nessa situação. E com o tempo, então, o corpo se acostuma com aquele tipo de droga, já não dá mais aquele barato, aquele aspecto legal, e aí a pessoa tende a aumentar o consumo de droga, mudar de droga, misturar drogas, e aí a vida dessa pessoa vai descer ladeira abaixo, né? Veja, o que pode levar um ser humano a ficar assim? Essas são as pessoas que eu fotografei na rua, eu fiz essas fotos. Eu cuido dessas pessoas
na comunidade terapêutica Filhos da Luz. O que faz um ser humano ficar desse jeito? O que faz um ser humano acabar na rua, na dor, no sofrimento? Essa é a verdadeira face da questão da dependência química. Porque a dependência química, primeiro, ela deve ser considerada do ponto de vista técnico, como especialista em dependência química, eu tenho que dizer que ela é uma doença complexa. Não adianta mexer um item e achar que vai ter um milagre e que vai resolver. Ela é uma doença que tem vários eixos que precisam ser trabalhados. Ela é uma doença crônica. Crônica quer dizer, se eu voltar a usar, a doença volta. Isso é por isso que a gente não fala cura em dependência química. Cura é para quando eu exerci uma atividade normal, sofri uma lesão, fiz uma cirurgia, tomei um remédio, eu me curei porque eu posso voltar a ter a vida normal que eu tinha antes. O usuário de droga não se cura de uso de droga, porque curar seria dizer, pode voltar a usar droga que não vai dar problema nenhum. Então, todo tratamento de dependência química é você convencer a pessoa que os outros podem usar, mas ele nunca mais. Lembrando aquele ditado que por porteira que passa um boi, passa uma boiada. Então, se eu usar a primeira vez, a doença volta. Ela é progressiva, porque o indivíduo começa hoje com um cigarrinho de maconha, amanhã ele está na cocaína, depois ele está no crack, depois ele usa tudo o que ele tiver. Posso fazer uma pergunta? Aqui eu estou vendo que está incluído entre essas drogas o tabaco. Sim. O tabaco, ele é lícito, né? Utilizado pela população assim, ilicitamente. Naquela estatística que você passou no início, ele não está incluído. Não, porque só consideravam drogas ilícitas, né? Só fizeram uma alusão ao álcool. Mas qualquer tipo de droga traz sérios prejuízos ao espírito. Nunca se esqueçam disso. E como foi falado na própria palestra da lei de causa e efeito, né? O usuário de droga, o fumante, o alcoólatra, ele vai gerar novos karmas que se projetarão nas vidas futuras, né? A saúde é um bem daquele que procura viver em harmonia com a vida. O cigarro, ele é considerado uma porta de entrada para outras drogas. Porque antes do teu filho fumar maconha, provavelmente ele fumou cigarro comum. Porque fumar maconha sem aprender a tragar não dá prazer. Então eu primeiro preciso aprender a tragar cigarro, né? A gente reclama tanto da poluição e de repente as pessoas fumam, botam poluição para dentro do próprio corpo. E então ela é uma doença progressiva e ela é fatal. O que é fatal? Sem tratamento a pessoa morre antes do programado. Normalmente as pessoas com alcoolismo morrem antes dos 50 anos. Normalmente de cada 3 usuários de crack, um morre a cada 5 anos. E isso é trágico, porque antes de renascer foi feita uma programação reencarnatória. A droga não deixa de ser um suicídio indireto, que compromete o corpo e compromete também a alma. Todo mundo já ouviu falar que o uso da droga destrói sonhos e aniquila a vida. Isso não é novidade. Mas então por que tem tanta gente usando? Por que tem tanta gente sabendo das consequências ruins, continua utilizando? Mas o grande sofredor aí não é o usuário, é a família. Eu tenho muita compaixão de quem se afundou na droga, mas eu tenho muito mais compaixão do pai, da mãe, do avô, da avó, dos filhos que não têm um pai presente. Então existe muita dor e muito sofrimento por trás de tudo isso. E a família é a grande prejudicada, porque a família sofre o impacto dos julgamentos, dos preconceitos. Ter um filho usuário de droga parece que é um atestado de que você foi uma mãe incompetente, um pai ausente, e na verdade não é nada disso. Mas a família fica presa a 3 sentimentos desagradáveis: o medo, a culpa e a vergonha. Enquanto nós não ajudarmos essa família a superar o medo, a culpa e a vergonha, o filho não sai da droga. Portanto, por onde é que se começa o tratamento para tirar um filho da droga? É pela família. E aí vem uma coisa dolorosa de dizer. Olha, eu vou dizer, porque eu tenho convicção disso. É mais fácil tirar um filho do mundo da droga, do crime e da prostituição,
do que fazer uma família de classe média mudar comportamento para ajudar o filho a sair da droga. É mais fácil tirar um filho da droga do que fazer a sua família fazer a sua reforma íntima, a sua mudança. Então eu diria que a droga hoje bate na porta de muitas famílias para que nós, como pais e mães, nos transformemos em primeiro lugar. Faz parte das nossas provações. Eu não vejo a droga em família como expiação, eu vejo como provação. Porque quando eu tive um filho na droga 15 anos atrás, eu achei que uma grande desgraça tinha acontecido na minha vida. Hoje eu agradeço a Deus ter tido um filho usuário de droga, porque isso modificou a minha trajetória. Deixei de ser aquele empresário que só queria montar a empresa, ganhar dinheiro e ter sucesso, porque eu vi que isso nada valia, né? Tinha outros interesses maiores. Eu entendi que ter tido um filho na droga foi um chamado divino para usar os meus dons, talentos, inteligências e recursos financeiros para aliviar a dor do outro. Lembra quando no Evangelho Jesus diz: muitos são chamados e poucos escolhidos? Ter um filho na droga, ter um pai alcoólatra é um chamado da vida para nós optarmos pelo trabalho, pelo estudo e ajudando famílias nesta área. Foi assim que eu entendi. Para poder ajudar as famílias tem que fazer tudo isso. Porque quando a droga entra em casa, a paz doméstica acabou. Sobram acusações, brigas, a paz vai embora e normalmente o casamento acaba. É muito raro também um casamento sobreviver a um filho usuário de droga. Então não é só o casamento que acaba, a família acaba, a empresa acaba. Então há muita dor, muito sofrimento. Mas aí eu queria começar a falar um pouquinho de um outro lado da dependência química. Quando eu fiz a minha pós-graduação em 2022 na Unifesp, eu aprendi claramente que a dependência química era uma condição, eles chamavam lá de doença. Hoje eu prefiro chamar de condição. Eu vejo que usar droga é uma estratégia de enfrentar a dor e o sofrimento. Então a gente aprende muito que a dependência química é uma condição biopsicossocial. Bio quer dizer predisponência do corpo. Vejo muito isso no alcoolismo, mas muito pouco na cocaína e no crack. Ela é psico, quer dizer, é uma questão de crenças limitantes, é uma questão de valores. Ela é social, porque ela também está ligada à influência do meio, né? As famílias sempre dizem que o filho usuário de droga é porque estava andando com más companhias. Muitas vezes o teu filho era má companhia, o meu filho era má companhia. Porque um usuário de droga, no mínimo, vai levar mais 10, 15, 20 pessoas para a droga. E brinco, né? E digo com propriedade que muitas vezes a glória de um usuário de droga é levar a droga para o primo mais próximo. Então isso contagia toda a família, né? Então a gente vai dizer que a dependência química é uma condição biopsicossocial. Porém, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente consegue dar um passo além. Porque se eu considerar que dependência química é só uma condição biopsicossocial, então eu vou levar ele no médico, no psicólogo, no psiquiatra, eu vou dar medicação e eu vou achar que isso vai curar. Dependência química não é doença do corpo, é doença da alma. E doença da alma não se resolve com medicação. Então nós vamos ter que buscar outros caminhos. A dependência química é uma condição energética, é uma condição kármica e é uma condição espiritual. E dependente químico nesta vida voltará a ter contato com a droga na vida seguinte, até o dia que ele recuse. Porque não vai ser a primeira, talvez não seja a primeira vez. Nós temos aquela história, a lição não aprendida tem que ser repetida. Muitos dependentes químicos de hoje são reflexo dos abusos de ontem. Quando nós estudamos a história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, que a Revolução Industrial Inglesa, que levou a Inglaterra ao máximo como potência mundial, foi financiada pela venda de heroína na China. Olha só, de ópio na China. Por isso que Hong Kong pertencia aos ingleses. Os ingleses, na base do canhão, obrigaram os chineses a aceitar a venda de droga. E todas as populações afetadas por isso estão aí.
a guerra do Vietnã com as anfetaminas, tudo isso vem do passado e repercute no presente, e ainda teremos que enfrentar isso no futuro. Mas é uma condição kármica e é uma condição espiritual. O uso de droga nunca será por efeito de obsessão, mas a recaída é, com certeza, um problema de natureza espiritual. Porém, ainda é pouco dizer tudo isso, porque algumas evidências que a gente tem visto em pesquisas científicas mostram que deve existir alguma coisa além de tudo isso. Uma dessas coisas é entender que talvez o problema da dependência química esteja relacionado aos fenômenos paranormais em desequilíbrio. A doutrina espírita muitas vezes fala na questão da mediunidade, que o indivíduo com a mediunidade desequilibrada, ele fica mais preso aos espíritos obsessores, o que é verdade. Porém, esquecemos de falar uma coisa muito importante, que na doutrina espírita ficou meio que esquecido: a importância do animismo, ou seja, das personalidades antigas influenciando o padrão de comportamento de hoje. Então, além do problema de fazer o tratamento dos obsessores, que são aquelas outras inteligências e outras personalidades, nós temos que tratar as nossas personalidades antigas. E aí a gente vai ver que existe muita coisa bacana, mas para você entender a questão da dependência química, a gente tem que entender primeiro, na questão de família, que nossos filhos, maridos e esposas são espíritos sobreviventes à morte, reencarnantes e que possuem um corpo espiritual. E isso é que explica as doenças que afetam o ser humano. Que todos nós somos herdeiros das nossas ações do passado. A dor não bate na porta errada. Ninguém responde por algo que não tenha feito. Mas a lei da vida é a lei da responsabilidade. E uma coisa muito interessante, que para o nosso crescimento espiritual, vítimas e algozes sempre caminham juntos. É da lei divina que a pessoa que eu firo esteja ligada ao meu campo vibratório. Lembra quando Jesus dizia: amai o vosso inimigo? Ou você vai casar com ele, ou ele volta como teu filho. Porque é através da lei da reencarnação que as inimizades irão sumir. E que a lição não aprendida vai ter que ser repetida. Isso quer dizer que o alcoólatra dependente químico dessa vida, na próxima encarnação, vai enfrentar novamente a tentação da droga, da bebida. E pode vencer ou pode fraquejar. Portanto, o problema não se resolve numa encarnação. É tarefa para várias encarnações. Porque a dependência química, e isso é a minha conclusão, vivendo nesse mundo há mais de 12 anos, que dependência química é reflexo da alma que não aceita o sofrimento reivindicator. Da alma que quer adiar ou evitar indefinidamente suas provas, expiações e reparações. Nós muitas vezes falamos de provações e expiações, e esquecemos que lá no livro dos Espíritos está escrito que após o erro vem a expiação, que é o sofrimento. Mas sofrimento não apaga a falta do passado. Nunca esqueçam disso. Sofrimento não apaga a falta do passado. O que apaga as faltas do passado é a reparação do erro. Por isso que nós somos de uma doutrina que fala: fora da caridade não há salvação. Que Chico Xavier reformulou de um modo muito bonito, dizendo: fora da caridade não há reparação dos erros do passado. Agora nós entendemos o porquê de ser bom, o porquê de ajudar os outros, para reparar os erros das existências antigas, criando condições para um futuro melhor. Vejam bem, os nossos filhos que chegam na droga, e eu digo os meus filhos, os meus 4 filhos, todos vieram do umbral. Eu não tive a felicidade de ter filho que veio de nosso lar, Alvorada Nova e planos superiores, né? Porque quando eu analiso o perfil psicológico dos meus filhos, é incrível como que numa família onde as pessoas têm grande conhecimento espírita, aparecem 2 ateus de carteirinha. É um desafio, né? Porque pela lei da afinidade deveria ser o oposto, mas a lei divina ela é sábia.
E aí, para você que tem um filho complicado dentro de casa, lembre-se que aos melhores professores Deus envia os piores alunos, porque é o único jeito deles aprenderem. Eles precisam desse choque de alguém, de vir e reencarnarem numa família com maior espiritualidade, para ver se eles acordam para a vida. A maior parte dos dependentes químicos são espíritos que vieram do umbral e reencarnaram sem um planejamento reencarnatório detalhado. Eles reencarnaram pelo automatismo da lei, ou seja, dormiram do lado de lá e acordaram do lado de cá. Então esse mundo para eles não faz sentido, porque o mundo do umbral é o mundo da liberdade, é o mundo da irresponsabilidade, e aqui na Terra ele não vai ter isso, porque no fundo o dependente químico quer continuar mantendo o estilo de vida do umbral. Já viram fotos da Cracolândia de São Paulo? Aquilo é o umbral. Esteja lá dentro, aquilo é o umbral na Terra. O mundo da droga é o mundo do umbral na Terra. Não querem continuar mantendo o estilo de vida do umbral. Ninguém manda em mim, faço o que eu quero, os outros têm o dever de me ajudar e fazer as minhas vontades, não aceito sofrer, os outros são os culpados, quero aproveitar a vida, sentir prazer, não sou bobo para ficar ajudando outras pessoas, nem venha me falar de Deus, religião, que tudo isso é falsidade. Alguém conhece alguém que pensa assim? Porque as pessoas com as quais eu convivo são isso aí. Dependência química é isso, é a pessoa que escolhe usar álcool, droga para se anestesiar, para não sofrer, para que não ter que olhar a própria realidade, que eu não sou o cara mais rico do mundo, que eu não sou o cara mais bonito da cidade, que eu não sou um empresário de sucesso. Porque a mídia cobra de todos nós sermos pessoas lindas, bonitas, cultas, inteligentes, com sucesso econômico. Isso é para poucos, não é para nós. E tira de muito jovem o foco na espiritualidade. A droga afasta o Filho de Deus, afasta o Filho da religião, destrói tudo aquilo de bom que foi construído ao longo do tempo. E quando eu vou falar com famílias, para orientá-los sobre como trata a dependência química, eu me inspiro muito em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dizia, que quando ele estava diante dos judeus, ele falava como judeu, diante dos romanos, ele falava como romano. Quando as pessoas me procuram na comunidade terapêutica Filhos da Luz, eu faço um monte de perguntas bobinhas, mas uma delas é: qual a tua religião? Se a pessoa diz que é católica, eu converso como católico. Vou explicar dependência química dentro da mentalidade católica. Se ele fala que ele é crente da Assembleia de Deus, eu vou conversar como um crente da Assembleia de Deus. Se ele é ateu, eu vou conversar como ateu. Se ele é budista, como budista. E se é espírita, como espírita. Já começa por aí. Então, uma das coisas muito interessantes é que o dependente químico foi muito bem retratado por Jesus. Há quase 2000 anos atrás, na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a história do usuário de droga. A parábola do filho pródigo é o desastre que esse filho traz depois na família. E também é na parábola do filho pródigo que nós encontramos o caminho de tratamento da dependência química. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Um dia o filho mais novo disse: pai, eu quero metade da herança. Olha que ingratidão, hein? O pai nem morreu, ele já queria o dinheiro. Já queria o dinheiro para gastar. Filho mais novo, 17, 18 anos, não trabalhava, só tinha as coisas boas da vida. O pai vende a fazenda da metade do dinheiro. O que ele faz? 2 dias depois sai de casa. Vai aproveitar a vida. Gasta o dinheiro com mulher, com bebida, com droga, com festa, com os amigos, até o dia que o dinheiro acaba. Estando num país distante, vem uma fome, não tem emprego, ele vai trabalhar cuidando de porco. Para um judeu, cuidar de porco, o judeu não come carne de porco, é uma extrema humilhação. E não tinha dinheiro nem para comer. E aí ele comia a comida dos porcos. E quando estava passando fome, passando frio, comendo comida de porco, caiu a ficha, ele teve uma iluminação espiritual e ele diz: na casa do meu pai eu era feliz, pequei contra Deus e contra o meu pai, vou fazer o caminho de volta.
o indivíduo nessa situação, nós vamos aprender que é na dor e no sofrimento. Mas o tratamento da dependência química está bem escrito na parábola da ovelha perdida. E é isso que eu tenho que ensinar para as mães. Vocês também conhecem a parábola da ovelha perdida, né? Um pastor tinha 100 ovelhas, né? Durante a noite, uma delas se perdeu. No dia seguinte, o pastor, percebendo que uma delas tinha se perdido, o que ele faz? Coloca as 99 ovelhas em segurança e depois vai atrás da ovelha perdida. Portanto, o filho usuário de droga não pode mais ser a prioridade da família. Primeiro, cuida da parte boa da família. Somente depois que a parte boa da família estiver protegida e eu me melhor preparado, é que eu vou atrás do outro, né? E, entretanto, a recaída também está no Evangelho. Lucas capítulo 11, versículo 24. Para quem é da doutrina espírita é fácil entender. Em Lucas 11, 24 está escrito: quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos e não encontrando repouso, volta para sua casa de origem e, vendo-a varrida e adornada, vai e chama 7 espíritos piores do que ele, e todos passam a habitar a mesma casa, e a situação daquele homem vai ser muito pior que antes. Em linhas atuais, o filho está obsediado, vai na casa espírita, faz tratamento de desobsessão, o obsessor sai, mas ele não muda, não faz reforma íntima, a família também não muda, mas ele agora fez barba, pôs um terninho, anda com a Bíblia debaixo do braço. Aí um dia o obsessor volta, fica com inveja, fica com raiva, aluga 7 espíritos piores e passam a obsediá-lo. E se antes ele tinha um obsessor, agora ele vai ter 8, que é o original, mais 7 está escrito lá em Lucas 24. Portanto, não adianta afastar o espírito obsessor, porque ele volta. Porque só existe obsessão porque alguém deve para alguém. E enquanto o devedor não criar um programa de reparação de erros, que vai culminar trazendo o espírito obsessor para ser o seu filho, o seu primo, o seu pai ou sua mãe, a dívida está em aberto. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto ambos estão no mesmo caminho. Lembra que Jesus disse isso? Portanto, o que liberta do problema espiritual não é o tratamento espiritual. Nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos. Nós precisamos aprender a convidar os nossos obsessores para renascerem como nossos filhos e netos queridos, e que, além do nosso amor, vão receber a nossa herança. Porque muitas vezes a herança que damos a esses inimigos repara o mal do passado. O dinheiro é uma maravilha para fazer a caridade, para comprar a paz com os nossos inimigos. Então, através do amor, através da família, através da reencarnação, grandes débitos do passado são naturalmente resolvidos. Por isso que é importante nós vivermos aqui na Terra e entendermos a vida como uma grande bênção de Deus. Que a dor que bate a porta é uma grande oportunidade. Que, Senhor, que mande os inimigos. Em vez de fazermos trabalho para afastar os espíritos inferiores, nós temos que fazer trabalho para conquistar o amor deles, o perdão deles. E lembre-se que os nossos inimigos, na verdade, não são nossos inimigos. Sabe quem são? Nossas vítimas. Os espíritos que nos obsediam hoje são as nossas vítimas do passado, a quem nós muito prejudicamos e, portanto, temos que reparar. Esse assunto que eu tenho falado está perfeitamente descrito na literatura espírita, no livro No Mundo Maior, nos Domínios da Mediunidade, no livro Voltei. Isso aí não é novidade, a doutrina espírita explica tudo isso. Mas hoje também há outros livros científicos que falam do mesmo assunto. 30 anos entre os mortos, pesquisa do Dr. Carl Mickeland, psiquiatra americano, publicado em 1925, que descobre que a maioria dos pacientes psiquiátricos dele eram todos problemas de mediunidade torturada. E ele fazia tratamento mediúnico. E todos esses livros estão aí à nossa disposição, para quem quiser ler e aprender.
Temos que ter clareza. Nós temos clareza do que quando você vê um dependente químico, um usuário de droga, não precisa de diagnóstico para dizer que ele está andando igual um zumbi, que a vida dele está desabando. Tudo bem, descobri que meu filho é droga, é usuário de droga. E aí? Como é que trata esse negócio? Como é que resolve isso? Então a gente tem que entender que o uso de droga ele tem 5 fases, bem nítidas. Primeira fase ele experimenta por curiosidade. A segunda fase ele evolui para o uso recreativo dos amigos. Na terceira ele tem uso abusivo com prejuízos. Perdeu o emprego, bateu o carro, engravidou a filha da vizinha, desistiu da faculdade. Aí ele vai ter a dependência química morando com a família. E por fim, a dependência química sobrevivendo na rua. Eu represento a comunidade de Filhos da Luz que cuida do último, dependência química sobrevivendo na rua. Eu falo que os nossos residentes, todo mundo veio do mundo da droga, do crime, da prostituição. E eu adoro viver com esses caras, eu aprendo muito com eles. Porque cuidando daqueles que a sociedade considera como sendo os piores, nós nos tornaremos melhores. É uma bênção de Deus poder cuidar e tratar dessas pessoas. Aqui a gente vai viver doutrina espírita na prática. Todo conhecimento doutrinário, ele é luz quando você está diante do sofredor. Nunca perca contato com aquele que sofre. E também nunca tenha medo dessas pessoas, porque eles são seres humanos iguaizinhos a nós. E esses dependentes químicos talvez representem hoje o que nós fomos até pouco tempo atrás, antes que as bênçãos do Evangelho iluminassem a nossa vida. Nós somos herdeiros de um passado de muitos erros, de muitos crimes. Aí a misericórdia divina é tão grande que nos deu o conhecimento espírita. Porque nós somos privilegiados? Não! Mas para que a gente tenha força de vontade para criar programas de reparação de erros. Porque quando nós repararmos o último erro pessoal, nós ainda somos devedores da humanidade, pelas besteiras que nós fizemos ao longo dos milênios, que tiveram reflexo em todo o planeta. Então nós precisamos ter esse tipo de convicção, para poder entender como é que se trata isso. São 5 situações, 5 estratégias. Na fase da curiosidade, quando o filho é pequeno e você começa a descobrir que teu filho está se envolvendo com alguma coisa, a melhor prevenção é senta aqui e vamos conversar. Eu falo para os pais, se nós quisermos acabar com a droga dentro da família, nós temos que eliminar cigarro e bebida dentro do lar. Porque querendo ou não, o cigarro comum e o copinho de cerveja é a porta de acesso a outras coisas. Porque se o meu filho já traz do passado uma tendência ao alcoolismo ou uso de droga, aquele cigarro, aquela latinha de cerveja na geladeira é o ponto de partida que vai fazer a doença dele aparecer. Na fase que está o uso recreativo, e o uso recreativo é com os amigos, porque fumar maconha sozinho não dá graça. Quando o teu filho está fumando maconha sozinho é porque ele já virou dependente químico, né? Então, quando está na fase do uso recreativo, a família pode optar ainda por aquela tal de amor, né, de conversa amorosa. Mas a família tem que definir claramente quais são os seus valores e qual é a posição da família perante aquilo. Ou seja, fechar a questão. Isso não está de acordo com os nossos valores, não é isso que a gente aprende na casa espírita, não é isso que a gente aprende no Evangelho. Se ele evoluir para a fase do uso abusivo, a família tem que intervir. E o intervir é estabelecer regras e cortar facilidades. Não há outro caminho. E quando a doença já se instalou e deixou de ser usuário de droga, se tornou um dependente químico de droga, porque o usuário é uma coisa, dependente químico é outra, a gente vai ter que usar o que nossa estratégia predileta, que tira filho da droga, é regras claras e por escrito e perdas inteligentes e por amor. Gente, o que tira filho da droga é a família colocar regras e perdas dentro de casa. Isso é o que funciona. E quando ele já chegou na fase da dependência química, sobrevivendo na rua, aqui é a hora que só vamos poder ajudar quando surgir uma janela de lucidez, que geralmente vem depois que choveu, depois que fez frio, depois que a polícia bateu lá na Cracolândia. Aí parece que quando ele vê a morte passando do lado, quando ele vê alguém morrendo do lado, é que ele desperta para tratamento.
Aí abre uma janela de lucidez de 4, 6 horas, que ele pede ajuda. E se você não oferecer uma ajuda em 4 ou 6 horas, amanhã essa janela se fecha, e sabe Deus quando é que vai abrir outro. É por isso que quando o filho está na dependência química profunda, e ele pede ajuda, interna esse cara no mínimo, no máximo em 4 horas. Por isso que na comunidade Filhos da Luz, a gente sempre deixa um leito disponível, uma vaga, para essas famílias em situação de desespero. Todos os dias eu recebo no mínimo 3 pedidos de mães desesperadas, dizendo: pelo amor de Deus, salva meu filho. Todo dia sem cessar. E agora com essa onda de frio que está vindo, então segunda-feira vai ter muita gente batendo na porta. Eles batem na porta da comunidade dizendo: pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe aquelas cenas que a gente vê em filme, em livros espíritas, né? Do cara bater na porta e dizendo: me ajuda. A gente vê isso aí. Isso é verdade. O duro é quando eu tenho que dizer não, quando a pessoa não está no ponto, né? Tem muitas vezes a pessoa não está no ponto de aceitar tratamento. Ele fala que quer, mas ele não está no ponto. Eu tenho que também dizer não, o que é muito doloroso. Agora, o mais doloroso é quando ele pede ajuda, ele está no ponto e você não tem vaga, você não tem recurso para manter essas pessoas em tratamento, né? Aí vem a dura realidade. Gente, a dura realidade é essa: muitos usuários somente pensam em tratamento quando cansam de sofrer. O indivíduo só vai sair da droga e pedir ajuda quando ele cansar de sofrer. Vocês se lembram de André Luiz no Umbral, no livro Nosso Lar? Se você olhar nas entrelinhas do livro Nosso Lar, André Luiz era um dependente químico de álcool. Está lá no livro. O padrão mental dele, só quando ele diz que quando eu chorei a última das minhas lágrimas, e quando eu caí no chão e pedi que se houvesse um Deus me ajudasse, Clarencio apareceu e estendeu a mão para mim, dizendo: meu irmão, eu estou aqui. Então não tem como resolver dependência química na base da conversinha, do amor. É a dor, é o sofrimento, porque é um espírito rebelde contra a lei divina. Mas por que as pessoas usam droga? Essa é a grande pergunta. Usam droga porque estão infelizes. Isso é reflexo de um planeta de provas e expiações, onde criamos uma sociedade que gera dor e infelicidade todos os dias. Ele está infeliz e ele quer obter o quê? Prazer rápido, barato e repetitivo, para esquecerem as suas dificuldades. É o espírito que não quer sofrer, é o espírito que apenas quer ter prazer, que não quer assumir responsabilidades perante a vida, por isso que usa. Gente, lembre-se disso: droga é anestésico que dá prazer. Tira dor de dente, dor de costela quebrada, tira dor de qualquer dor física, mas também anestesia a raiva, a mágoa, a tristeza, tira a compaixão. Roubar o dinheiro da avó, roubar a carteira da mãe, não faz a menor diferença para eles, porque eles estão anestesiados. Lá no livro dos Espíritos está escrito, né? Aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta da pergunta menor de todo o livro dos Espíritos está na consciência. A droga anestesia a voz da consciência, aquela voz que disse: você não devia ter feito isso, você não deveria ter falado isso. Então ele vai agir sem nenhum freio, adormece os sentimentos, neutraliza a voz da consciência e desperta o que temos de pior: o lobo, o bicho, o leão que nós trazemos do passado. As personalidades antigas do tempo que éramos conquistadores ainda existe dentro de nós. O conquistador que levanta a espada para matar o outro ainda está dentro de nós. Nós ainda temos essa criatura dentro de nós, de vidas passadas. A droga faz aflorar o que existe de pior. Com o tempo, antes ele usava a droga para aliviar a dor, agora ele usa tanto na dor quanto na alegria, na desgraça ou no sucesso. Tudo se torna motivo de uso de droga. E aí quando eu pergunto para um cara que usa 10 anos droga, eu falo: esclareça para mim, por que você usa droga? A resposta mais comum que eu tenho é: eu nem sei mais por quê. É o que eu mais ouço: eu nem sei mais porque virou um hábito, virou uma rotina destruidora, que vai levá-lo ou à morte, ou ao suicídio, ou à loucura, ou nesta vida, ou na próxima.
Porque aí começam a surgir as consequências dolorosas. Abandona o estudo, não termina a faculdade, não para em emprego nenhum, se aproxima da criminalidade, quebra os vínculos de amor e respeito com a família, pode perder a vida antes da hora, compromete seu futuro espiritual outra vez. O dependente químico de hoje é um espírito que já vem falindo em múltiplas encarnações. Allan Kardec, na revista Espírita, ele conta um caso muito interessante, que ele viu uma notícia em jornal na França, lá em 1560, de um homem que se suicidou. E aí a história do suicídio era o seguinte: um navio partiu da França em direção à América. No meio do Oceano Atlântico veio uma tempestade imensa, e o navio balançava de lá para cá, de cá para lá. Começou a entrar água, todo mundo começou a entrar em desespero, o navio vai afundar, nós vamos morrer, todo mundo começou aquela gritaria, um rezando, outro gritando. Um cara pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Interessante que 5 minutos após dar um tiro na cabeça, a tempestade passou e todos chegaram a salvo no novo mundo, exceto o que se matou. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos: se aquele homem, se a tempestade ia passar em 5 minutos, por que a espiritualidade não interviu evitando um suicídio? E a espiritualidade responde, está na revista Espírita: aquele homem não é a primeira vez que ele se mata. Em várias encarnações antigas, toda vez que ele chegava num momento de dor e desespero, ele se matava. Essa era mais uma oportunidade dele vencer essa fraqueza, e ele fraquejou outra vez. Portanto, numa outra existência, terá que enfrentar de novo a situação de desespero e pânico, a vontade de se matar e recusar em se matar. Então, muito do nosso comportamento está ligado às coisas que aconteceram nas nossas vidas anteriores. E não é só nas vidas anteriores. Talvez uma das grandes falhas que eu vejo dos meus amigos é falar muito de regressão de memória e vidas passadas. O que interessa para a gente não é a vida passada, é o período intervidas. Vocês já ouviram falar em período intervidas? É aí que nós tomamos as melhores das nossas decisões, naquele momento em que nós estávamos para reencarnar. Na verdade, não existe espírito, eu gosto de falar que não existe espírito dos mortos, é o espírito daqueles que vão nascer. Existem os que estão encarnados e os que vão ainda renascer, porque a vida ela é uma só. Então, quando essas coisas começam a acontecer, que ele perde o controle, a droga se enraizou, então aí ele mente, rouba, agride, vende tudo que tem, ou faz coisa pior. Mas quando sai da droga, ele é outra pessoa. A droga é igual um vírus de computador, num computador humano chamado cérebro. Precisa passar um antivírus. O antivírus é o Evangelho, o antivírus é o estudo, o antivírus é a caridade, né? E aí, essa pessoa vai ter que enfrentar um grande dilema, porque lá usar droga traz prazer, depois traz sofrimento. E parar de usar droga é encarar o sofrimento. Como é que se tira uma pessoa da droga? Ensina essa pessoa a sofrer, ensina essa pessoa a aceitar a dor, ensina essa pessoa a reparar os erros, ensina essa pessoa a estar mais perto de Deus. O tratamento de dependência química, tanto para o dependente químico quanto para a família, se resume em 3 verbos. Primeiro verbo, falar. Falar da minha dor, sem ter vergonha. Segundo, escutar a dor do outro, sem julgar, sem condenar. E o terceiro, ajudar o próximo. Sem o trabalho da caridade, não vai sair da droga. Portanto, algumas vezes eu acho que a dependência química é uma bênção, porque o cara só vai vencer a droga quando aprender a sentir prazer em ajudar os outros. Portanto, pegue os dependentes químicos, os loucos, os pacientes psiquiátricos, os esquizofrênicos, os borderlines, os bipolares e ponha na escola da caridade. É na escola da caridade que o espírito humano se cura, né? Não é com medicação.
Na comunidade Filhos da Luz, há mais de 11 anos, as pessoas saem da droga sem nenhum tipo de medicação psiquiátrica. O cara saiu da Cracolândia, usando crack, cocaína, maconha, passou pela nossa porta, não tem cigarro, não tem bebida, não tem droga, não tem nenhuma medicação. E não tem essa tal de crise de abstinência que virou o bicho-papão por aí. Algumas vezes eu acho que crise de abstinência é inventado pela indústria farmacêutica para vender remédio. Não é necessário, eu vivo com isso há mais de 15 anos. Já tratamos mais de 1.500 pessoas. A crise de abstinência se resolve com chocolate e conversa. Ah, você está com vontade de usar droga? Diz para mim por que você está com vontade. Fala da tua vontade. Quando você põe a pessoa para falar da vontade de usar droga, a vontade passa. Que é o contrário de que muitas vezes, não fala nisso. Não, é para falar. É para falar que eu estou triste, é para falar que eu quero ir embora, é para falar que esse mundo é uma porcaria. Fala que eu te escuto. Se você conseguir escutar um dependente químico 8 minutos, sem julgar, sem condenar, normalmente a abstinência vai passar. E o que eu tinha falado aqui antes para vocês é que o que mantém o filho na droga é facilidade. Nunca esqueçam disso. O que mantém a Cracolândia é facilidade. O que mantém filho na droga são facilidades. Portanto, o tratamento para tirar filho da droga é cortar as facilidades. Mas se não houver uma renovação ética, moral, vai ser igual aquela passagem de Lucas capítulo 11, casa varrida e adornada. Quer dizer, mudei as paredes, mas é a mesma casa. Nós temos que entender que nós somos espíritos em constante transformação para o bem. E se não tiver base espiritual, não consegue se recuperar. Eu não conheço nenhum dependente químico que saiu da droga ateu. Ou ele desenvolve algum tipo de espiritualidade, não importa se é católico, evangélico ou espírita, mas se ele não desenvolver espiritualidade, ele normalmente não consegue. E aí, para encerrar, o meu pedido especial é a comunidade terapêutica Filhos da Luz, uma comunidade filantrópica, acolhe as pessoas sem necessidade de pagar mensalidade. Nós temos 7 unidades próprias e filantrópicas, não temos recurso público e estamos montando uma unidade pioneira ali na cidade de Araçoiaba da Serra, aqui do lado, Então, se você conhece alguma família afetada pelo abuso de álcool ou uso de droga, fale do trabalho da comunidade terapêutica Filhos da Luz. Nós podemos e desejamos ajudar. Nós acolhemos em até 4 horas. Nós ensinamos as famílias a estratégia de como tirar filho da droga, marido da bebida sem gastar dinheiro. Nós mostramos que dependência química tem solução, que o problema na droga no país tem solução e que a solução passa pela modificação do comportamento da família. Então eu queria agradecer muito a vocês por terem dividido o seu precioso tempo. A Filhos da Luz é uma esperança para aquelas famílias afetadas pela dependência química. E todos nós conhecemos alguém com problema de álcool e droga. Todo mundo aqui na sala conhece uma mãe que tem um filho usando droga, uma mãe, uma esposa que tem um marido alcoólatra. E aí? Isso também eu sempre gosto de dizer que quando a gente observa um problema, é porque nós somos parte da solução. Se você consegue identificar na nossa sociedade pessoas que sofrem com problema, você é parte da solução. O que a gente convida para as famílias? Está com o filho usando droga? Venha almoçar com a gente lá na comunidade de Araçoiaba da Serra. Venha participar de uma comunidade que você vai aprender como tirar filho da droga e que a coisa tem solução e é possível. Então fica aí essa mensagem, se vocês eventualmente precisarem. Então agora, já que estamos terminando, vamos fechar os nossos olhos para podermos agradecer. Fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração, para que levemos o pensamento até Jesus, até o nosso Pai Maior, e a todos aqueles espíritos bondosos que nos acompanham na nossa jornada terrestre, para pedir ao doador da vida que nos abençoe, que nos dê a força e a coragem para mudarmos o nosso comportamento, a fim de ajudarmos o nosso semelhante. Ensina-nos, Pai, a amarmos até os nossos inimigos, a nos doarmos em prol daqueles que sofrem, para que possamos passar pela nossa vida, deixando um grande legado para gerações futuras. Pai bondoso, protege-nos do mal, dando-nos a oportunidade de fazer o bem.
Ensina-nos a termos compaixão da dor alheia e ajuda-nos para que aonde estivermos, possamos sempre estar ligados a Ti. E que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Agradecemos aqui ao Ronaldo para excelente exposição. Acredito que deve ter ajudado muitas pessoas aqui presentes, que possamos levar, dentro de nossos ensinamentos conosco, para poder ajudar também quem está necessitando desse apoio tão importante, que poucas pessoas se aventuram a enfrentá-los e trabalhar em prol do nosso próximo. Então, nesse clima de amor, vamos nos preparando para tomarmos nosso passe coletivo, espiritual. Fechamos nossos olhos, nesse ambiente de paz e de harmonia, sentindo todo o trabalho que a espiritualidade vem fazendo, desde e até antes da hora que nós chegamos nessa casa. Pensemos em Jesus, com o coração aberto, iluminando o nosso pensamento com uma mensagem desse querido irmão que é nosso modelo e guia. Pensemos em Jesus. Graças a Deus. E nesse sentimento de amor, de paz, ao encerrarmos o nosso trabalho deste dia, queremos orar ao nosso Divino Mestre Jesus, ao nosso Pai, a toda a espiritualidade, que nesse momento de vibrações, queremos vibrar pelo universo, por toda a criação bendita de Deus, pela perfeição, vibrar por todos os planetas, pelo nosso planeta azul, a Terra, vibrar por todos os países, principalmente os que encontram em conflito, vibrar por todos os nossos governantes no propósito da paz, vibrar pelo nosso Brasil, pátria, coração do Evangelho, vibrar por todos os estados, todas as cidades, em especial vibrar pela nossa cidade de Sorocaba, todos os habitantes, toda a humanidade. Vibrar por todas as pessoas que têm necessidades, tanto do corpo, nas suas enfermidades, quanto do espírito. Vibrar por nossos familiares, por nossos entes queridos, amigos e até aqueles que não nos querem bem. Vibrar por todos. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Em especial, vibremos por nós mesmos, vibremos pelo nosso interior, pela paz que invade nosso coração, sentindo a presença do nosso Espírito protetor, nos guiando, nos orientando, nos protegendo, e diante do nosso livre-arbítrio, sejamos capazes, com o nosso pensamento positivo,
e olhar para o alto, sentir a presença espiritual na nossa caminhada e na nossa missão aqui na Terra. Tenhamos todos um domingo abençoado, esse domingo de Páscoa, em que Jesus, nesse seu modelo, nessa sua caminhada pela Terra, seja sempre lembrado pelo seu amor, pelo seu propósito da humildade, exemplificando cada ato, cada gesto, cada oração. Pois, como diz Jesus, vós sois deuses, e poder fazer as coisas que eu faço e muito mais. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo em família, que sejam todos abençoados por essa luz divina que não se apaga. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Desejamos a todos então um ótimo domingo, uma ótima semana, que possam passar a Páscoa em família, cada um curtindo os seus, da melhor forma possível. Vão em paz, o Senhor nos acompanhe. Perdão. Nós vamos fazer o passe individual, tá? Então, quem quiser tomar esse passe individual, é só aguardar aí que nós vamos chamando. Quem não achar que não necessita, é só ir embora sem problema nenhum. Tá? Só um momentinho que já vamos nos preparar aqui.